Infelizmente, as esposas, ou a maioria das esposas, elas têm uma queixa muito comum contra os seus maridos, que eles são negativamente misteriosos. Isso porque no que se dá esse mistério todo e esse fechamento todo dos seus maridos? Quando os dois começaram um relacionamento, no começo do relacionamento, nos primeiros meses, ambos eram muito abertos um com o outro. O homem contava os seus desejos, suas ambições, seus planos. Ele decidia conversar com ela para atrair, chamar a atenção, impressioná-la, levava ela para lugares interessantes, agradáveis, aventuras, singulares, enfim. Ele usou de todas as armas, todas as técnicas e toda a capacidade que ele tinha para conquistar a mulher dos sonhos dele. O que acontece é que os homens, quando eles percebem que o seu sonho se tornou realidade, eles não têm mais a necessidade de conquistar essa mulher. E nem menos de continuar sendo aberto com ela. Isso porque ele entrou numa zona de conforto. E aquilo tornou-se, digamos assim, uma vida corriqueira e rotineira para ele. A gente vai ver mais isso logo depois, né, quando a gente for soletrar casado para o seu marido, ok, esposas? Mas olha só, uma vez que o seu marido entrou num relacionamento com você, ele tem uma necessidade de um relacionamento ombro a ombro. A gente vai falar sobre isso. Mas, maridos, essa não é a necessidade da sua esposa. Acontece que a sua esposa quer saber o que motiva você, os seus medos, os seus temores. Então, o seu estilo de amizade é completamente o contrário da sua esposa. E se você continuar se fechando para ela, ela vai ficar em dúvida. Não sei se você conhece uma brincadeira chamada gato mia, que funciona como várias pessoas estão num cômodo e apaga a luz, e aí o pego, ele tem que sair procurando as pessoas, e quando ele encostar nela, ele tem que dizer gato mia. A pessoa responde com miau, é claro, e aí ele tem que adivinhar quem é essa pessoa. Se ele acertar, é a pessoa que é pega. Se não, essa pessoa sai dali, ele tenta de novo. Enfim, mas as esposas se sentem como presas dentro dessa sala, tentando adivinhar com quem elas estão falando, com quem elas estão se relacionando, o que está acontecendo na casa, no relacionamento dela, porque ela fica completamente confusa. É como se ela tentasse pousar em um aeroporto com neblina por todas as partes e ela não tivesse nenhum instrumento para auxiliá-la na aproximação. É como também se ela tentasse atracar o navio dela em uma ilha cheia de nevoeiro. Então ela chega por uma parte e aí o nevoeiro não permite com que ela veja longe. Então ela percebe que aquela parte não é o melhor lugar para ela ancorar o seu navio. Então ela tenta rodear, tenta procurar outro lugar que ela possa ancorar, mas ela não acha. Então ela tenta de todas as formas um lugar para ela perceber uma abertura da sua parte, mas ela não percebe. E infelizmente isso faz com que o coração dela se feche ou desanime. Porque afinal de contas, ela se pergunta, para onde foi toda aquela abertura? O que motiva ele agora? Porque tudo que eu fazia não motiva ele mais. Parece que tudo que eu falo não é interessante, ele não conversa mais comigo, ele passa mais tempo conversando com os amigos, com a família, do que comigo. Então, esse comportamento é extremamente desamoroso com a sua esposa. Quando você se fecha para ela, quando você não conversa com ela, não se aproxima dela e não se abre. Então, a sua esposa, ela precisa saber o que está acontecendo no seu trabalho. Não porque existem homens, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que acha ruim a necessidade que a esposa tem de conversar. Ele não tem essa necessidade. Por isso, para que ele converse, ele tem que usar de muita energia. Mas acredite, se você não conversar, não demonstrar essa abertura com a sua esposa, ela vai ficar desanimada com o seu relacionamento. Então ela não tem que saber no sentido de espionar, de se intrometer no seu trabalho, não é isso. Mas ela só quer ter essa abertura com você, ela só quer ter a possibilidade de conversar sobre trabalho. Ela quer ter a possibilidade de saber como vai a sua família, ela quer saber a possibilidade
de conversar com você sobre os seus medos, os seus temores. E isso não é se fazer de vítima, isso não é demonstrar fraqueza para ela. Pelo contrário, isso é mostrar que você é um ser humano. Isso é mostrar que você é uma pessoa. E nós, seres humanos, temos uma necessidade de se relacionar com outros seres humanos. Se ela tivesse a necessidade dela suprida com algum objeto, ela não teria casado com você. Ela teria ficado talvez com uma televisão, com um rádio, com uma foto de um artista famoso, um artista do sonho dela, enfim. Ela tinha ficado sozinha. Por quê? Ela casou com você justamente porque no início do relacionamento de vocês, a abertura que você dava a ela era muito grande e isso chamou a atenção dela. E agora ela não consegue acreditar que você se fechou completamente para o relacionamento. É claro que isso tem uma justificativa e tem uma origem, mas você, homem, precisa entender que não demonstrar abertura para sua esposa é o mesmo que desanimá-la, sugar a vitalidade dela e fazer com que ela desanime completamente do relacionamento, porque ela vai ficar confusa, ela vai ficar sem saber o que fazer, ela vai ficar completamente desorientada. E ela tem uma necessidade feminina de ser a sua auxiliadora. Mas para que ela possa te auxiliar, ela tem que ter as informações necessárias. Você sabia que um exemplo disso é um avião? Um computador do avião, de uma aeronave, ela vai acreditar fielmente nas informações que os pilotos passam para a aeronave. Dessa forma, se ela estiver indo em direção a uma montanha e constatar isso, mas os pilotos estão falando assim, não está indo em direção a uma montanha, está tudo bem, está tudo lindo, ela vai voar em direção à montanha. E quando estiver quase chegando à montanha, outro sensor vai falar assim, mas que estranho, tem uma montanha que a gente vai bater, sobe, 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 a gente vai bater. Então, o computador ele vai acreditar nas informações que o piloto dá. E a sua esposa vai acreditar nas informações que você der. E baseado nessas informações, ela vai lhe prestar auxílio. E prestar auxílio não significa necessariamente que você vai demonstrar vulnerabilidade, fraqueza, ou que você é incapaz de resolver suas coisas. Não é isso. Mas quando você não dá a ela o direito dela ser quem ela foi feita para ser, que é auxiliadora, você desanima ela, faz com que ela se sinta inútil, faz com que ela se sinta, talvez, alguém que não consegue contribuir com o relacionamento. E isso tira e suga toda a vitalidade dela. Então, a abertura é um elemento essencial para energizar, para dar energia à sua esposa dentro do seu relacionamento. É claro, existem sempre as exceções. Eu conheço casais, por exemplo, que a esposa que guarda problemas dentro de si e o marido é um livro aberto. Ele é um tagarela, ele conversa com todo mundo. Mas eu percebi que esses casos são minoria. E a gente vai falar sobre essas exceções mais para o final desse módulo, ok? Mas não se preocupe. Mesmo sendo minoria, regra geral é assim que acontece com a maioria dos casais. E talvez esse é o seu caso.